Durante anos, o trânsito travou o coração de Santa Catarina. Todos os dias, ainda antes do sol nascer, milhares de pessoas já sentiam o peso de um problema que parecia não ter solução. O relógio avançava lentamente, os motores permaneciam ligados, o calor aumentava e a paciência se esgotava. O que deveria ser um simples deslocamento se transformava em um verdadeiro teste de resistência. Pais atrasados para buscar filhos, trabalhadores chegando exaustos antes mesmo de iniciar o expediente, caminhões parados carregando o prejuízo de uma economia que não conseguia avançar. Era mais do que trânsito, era tempo de vida sendo consumido. Mas então, quando muitos já haviam perdido a esperança, algo começou a mudar. Uma notícia que soava como um sonho distante começou a ganhar forma. E o que parecia impossível começou silenciosamente a se tornar realidade. A BR-101 e a rodovia estadual 486 se tornaram, ao longo dos anos, um símbolo de frustração coletiva. Um verdadeiro nó górdio que estrangulava Itajaí, Brusque e toda a região. Quem passava por ali sabia exatamente o que enfrentaria. Filas intermináveis, buzinas constantes, olhares cansados. Não importava o horário. Manhã, tarde ou noite, o cenário era o mesmo. O trânsito não apenas travava os carros, travava a vida. Empresas perdiam produtividade, o comércio sentia os reflexos, o transporte de cargas acumulava atrasos, e o estresse se tornava parte da rotina. A economia freava junto com os veículos. Era uma rotina de frustração tão presente que muitos já aceitavam aquilo como definitivo, como se não houvesse saída. Mas por trás de cada congestionamento, havia também uma população que não desistia. Pessoas que, mesmo cansadas, continuavam acreditando que algo precisava ser feito. Anos de pedidos, cobranças, reuniões, promessas e espera. A sensação de abandono se misturava com a persistência de quem sabia que aquela região merecia mais. E foi dessa insistência, dessa pressão constante que nasceu a promessa. Uma promessa que, diferente de tantas outras, não ficou apenas no discurso. O governo de Santa Catarina assumiu um compromisso claro. Não era uma obra pequena nem simples. Era um complexo viário ambicioso, pensado para resolver de vez um problema histórico. Um projeto que tinha um objetivo muito claro: devolver a fluidez ao tráfego e a dignidade a quem passava por ali todos os dias. O início das obras trouxe sentimentos mistos. Esperança, sim, mas também desconfiança. Afinal, quantas vezes aquela população já havia acreditado antes? Máquinas começaram a trabalhar, desvios foram criados, o trânsito ficou ainda mais difícil por um tempo. Mas mesmo com o transtorno temporário, havia algo diferente no ar, havia movimento real, concreto, visível. Cada pilar erguido, cada metro avançado, representava um passo em direção a algo maior. Não era apenas asfalto e concreto, era a materialização de um desejo coletivo. Então veio novembro. O primeiro elevado foi aberto. Para muitos, foi como uma primeira respiração depois de anos de sufoco. Quem passava pelo local sentia, pela primeira vez, que algo realmente havia mudado. O trânsito começou a fluir melhor, o tempo de espera diminuiu, e aquela sensação constante de caos começou a perder força. Nos rostos de motoristas e trabalhadores, surgia algo raro naquele trecho: esperança. Ainda não era a solução completa, mas já era uma prova de que o caminho estava certo. A região começou a acreditar novamente. E então chegou o dia que parecia distante demais para ser real. Neste sábado, o segundo elevado foi inaugurado. A obra que muitos consideravam impossível foi concluída. O sonho que parecia inalcançável se tornou concreto, aço e movimento. O complexo viário da Antônio Rail com a BR-101 está completo. Completo de verdade. Não como promessa, não como projeto no papel, mas como uma solução definitiva. Brusque, Itajaí e toda a região respiram novamente. O trânsito flui. O tempo perdido começa a ser recuperado. A rotina se transforma. O impacto vai muito além do que os olhos conseguem ver. A economia volta a circular com mais força. Caminhões seguem viagem sem atrasos intermináveis. Empresas ganham eficiência. Trabalhadores chegam em casa mais cedo. Pais passam mais tempo com seus filhos. A qualidade de vida melhora de forma silenciosa, mas profunda. Aquilo que antes gerava irritação diária agora se torna apenas parte do caminho, sem drama, sem caos. É o fim de uma era marcada por congestionamentos constantes. É o início de um novo capítulo para a mobilidade da região.
Essa conquista não pertence a um único governo, a um único gestor ou a uma única cidade. Ela pertence a todos que enfrentaram o problema de frente, a cada motorista que perdeu horas no trânsito, a cada comerciante que sofreu com atrasos, a cada cidadão que acreditou, mesmo quando parecia inútil. É a prova de que persistência gera resultado, de que obras estruturantes mudam realidades, de que investir em infraestrutura é investir diretamente nas pessoas. Hoje, quem passa pelo complexo viário não vê apenas elevados e alças de acesso, vê uma transformação, vê o reflexo de um Estado que decidiu enfrentar um gargalo histórico e resolvê-lo de verdade, vê o resultado de um trabalho que exigiu planejamento, investimento e coragem. Mais de 60 milhões de reais aplicados não apenas em concreto, mas em futuro. Um futuro onde o deslocamento não é sinônimo de sofrimento, onde a logística funciona, onde a mobilidade urbana acompanha o crescimento econômico. E talvez o mais importante de tudo seja o sentimento coletivo que fica. O sentimento de vitória, de dever cumprido, de que valeu a pena insistir, porque quando uma obra como essa é entregue, ela não resolve apenas um problema de trânsito. Ela devolve tempo, dignidade e esperança. Ela mostra que mudanças reais são possíveis, que sonhos antigos podem sim sair do papel, que Santa Catarina segue avançando. Se você já passou por esse trecho, sabe exatamente o que isso significa. Se você já perdeu horas parado ali, entende o tamanho dessa conquista. Essa não é apenas uma obra, é uma virada de página, é um marco. E agora, mais do que nunca, é hora de reconhecer, celebrar e compartilhar essa vitória, porque quando o trânsito flui, a vida também flui. E essa conquista pertence a todos nós. O que se vê agora é mais do que uma mudança no trânsito. É uma mudança no ritmo da vida. Onde antes havia tensão, hoje há movimento contínuo. Onde antes havia atraso, agora há previsibilidade. Cada veículo que passa sem parar carrega consigo uma pequena vitória cotidiana. Pequenas vitórias que, somadas, transformam a região inteira. O barulho constante de buzinas deu lugar a um fluxo mais silencioso, quase respeitoso. É como se a cidade tivesse aprendido a respirar de novo, no tempo certo, sem sobressaltos. Para quem viveu anos enfrentando aquele gargalo, a sensação é quase difícil de explicar. Existe um alívio imediato, mas também uma emoção que vem depois, mais profunda. A consciência de que algo que parecia eterno, finalmente ficou para trás. Não é apenas sobre chegar mais rápido. É sobre sair de casa sem medo de se atrasar. É sobre planejar o dia com confiança. É sobre saber que o esforço coletivo valeu a pena. O complexo viário agora funciona como um novo eixo de desenvolvimento. Ele conecta mais do que estradas. Conecta oportunidades. Empresas conseguem escoar produção com mais eficiência. O comércio ganha fôlego. O turismo sente os reflexos positivos. Cada minuto economizado no trânsito se transforma em produtividade, em descanso, em qualidade de vida. A logística deixa de ser um obstáculo e passa a ser uma aliada do crescimento regional. E há também um impacto invisível, aquele que não aparece em números, mas que todos sentem. O estresse diminui. A irritação constante dá lugar a uma rotina mais leve. Quem passa diariamente pelo trecho percebe a diferença no humor, na disposição, na forma de encarar o dia. Quando a mobilidade melhora, a cidade inteira se reorganiza. O tempo volta a pertencer às pessoas. Essa obra carrega uma mensagem poderosa. Ela mostra que gargalos históricos podem ser resolvidos quando há decisão, planejamento e compromisso. Mostra que ouvir a população faz diferença. Que investir em infraestrutura não é gasto, é estratégia. Que cada real aplicado retorna em desenvolvimento, segurança e bem-estar. Santa Catarina não apenas resolveu um problema antigo, mas estabeleceu um novo padrão de como enfrentar desafios estruturais. O segundo elevado não é apenas a conclusão física de um projeto. Ele representa o fechamento de um ciclo de espera e o início de um ciclo de confiança. Confiança de que outras soluções podem vir. Confiança de que o Estado segue olhando para frente. Confiança de que o crescimento pode acontecer de forma organizada, inteligente e humana. Quem passa hoje pela Antônio Raio, encontra um cenário completamente diferente daquele de anos atrás, onde havia travamento, há fluidez, onde havia reclamação, há reconhecimento, onde havia descrença, há orgulho. Orgulho de uma região que não se conformou, orgulho de um povo que insistiu, orgulho de ver algo concreto nascer da perseverança.
Essa transformação também ensina algo importante. Grandes mudanças não acontecem de um dia para o outro. Elas exigem tempo, diálogo, investimento e, acima de tudo, constância. Mas quando chegam, mudam tudo ao redor. Mudam a paisagem, mudam a rotina, mudam a relação das pessoas com o espaço em que vivem. E é exatamente isso que acontece agora. A mobilidade não é apenas um detalhe urbano. Ela define como as pessoas vivem, trabalham e se relacionam com a cidade. Ao resolver esse ponto crítico, Santa Catarina dá um passo decisivo para um futuro mais eficiente e mais justo. Um futuro onde o desenvolvimento não trava no trânsito, onde o progresso não fica parado em filas intermináveis. E talvez o mais simbólico seja perceber que essa conquista não se limita a quem dirige. Ela impacta quem anda de ônibus, quem depende do transporte de cargas, quem trabalha no comércio, quem vive do turismo. Impacta famílias inteiras. Impacta gerações. É uma obra que deixa legado. Agora, cada passagem pelo complexo viário carrega uma lembrança do passado e uma certeza sobre o futuro. A lembrança de como era difícil. E a certeza de que é possível fazer diferente. De que Santa Catarina segue avançando, conectando pessoas, encurtando distâncias e abrindo caminhos. Se você já sentiu o peso daquele trânsito, sabe exatamente o que isso representa. Se você já perdeu horas ali, entende o tamanho dessa mudança. Essa não é apenas uma obra concluída. É uma vitória compartilhada. Uma conquista construída por muitos. E quando algo assim acontece, merece ser lembrado, celebrado e espalhado. Porque histórias de superação também passam por estradas. E essa definitivamente entrou para a história. Se esse vídeo fez você sentir esse alívio, essa mudança e essa vitória que é de todos nós, eu te convido agora a fazer parte desse canal. Se inscreva, deixe o seu like, isso ajuda muito para que mais pessoas conheçam essas histórias que realmente importam. Ative o sininho para receber o aviso sempre que um vídeo novo for ao ar e continuar acompanhando tudo que transforma a nossa região e a nossa vida. Sua participação faz toda a diferença aqui. Um grande abraço a todos vocês e que Deus abençoe cada um.